Uma imagem que circulou nas redes sociais nesta quarta-feira chamou a atenção da população. As imagens são de centenas de peixes morrendo por falta de oxigênio. O agricultor gravou em um determinado local na barragem da Farinha, um dos mananciais que abastecem a cidade de Patos. Vamos ver o vídeo. Rio Mó de Cumatã. Mais de 1 quilômetro desse jeito aqui, negrejando de Cumatã. Olha só. Pega com a população de Aruanã está assustada com essa cena aqui. Vários peixes apareceram mortos na cidade, mais precisamente nos rios Vermelho e Araguaia, rios importantes para o nosso estado de Goiás. E por esse motivo, por causa da morte dos peixes, a Saneago decidiu até interromper o fornecimento de água lá da cidade. Aqui pertinho, na Praia do Forte, uma imagem chamou a atenção desde ontem. Isso. Essa imagem aqui, né? Pois é, essa imagem aí, o que está acontecendo? É verão, época de reprodução das sardinhas, por conta das águas quentinhas, elas aumentam muito, né, a reprodução, e aí o xarel vem atrás das sardinhas. Fugindo do xarel, elas foram parar nas areias da Praia do Forte, isso foi ontem. Olha que imagem! Muita sardinha aí na areia para fazer a festa dos pescadores. Elas vivas ainda, né? Acabam pulando assim pela areia. Bonita. Olha aqui, mais próximo aqui da canoa. Olha aí a quantidade de peixe. Olha, aqui é tudo peixe morto. Olha, ali para frente. Olha, a gente tá ouvindo. Ela tá vendo as garças lá na frente. Olha aqui. Os peixes tão bons, rapaz. Olha, se você andar aqui 20, 30 metros, aqui é onde é que eles estão aqui. Olha a quantidade, muito peixe morto, falta de oxigênio. Este é um dos riachos que deságua no reservatório patoense, Barragem da Farinha. É nele que está acontecendo o fenômeno que mostramos no início da reportagem. Mas a situação agora é pior. Muitos peixes não sobreviveram. Aqui no riacho, 2 pontos chamam a atenção. Primeiro, o forte mau cheiro, que é sentido ainda de longe. Depois, a cena de ver vários peixes mortos, dentro e fora do manancial, como é o caso deste ponto aqui. O Pantanal Internacional de Mianca testemunhou recentemente a morte de mais de 13 mil aves migratórias. Embora a organização veterinária tenha anunciado que as aves foram mortas devido à toxina botulínica, alguns ambientalistas acreditam que a poluição da água e outros fatores que ainda não foram investigados causaram uma mortalidade sem precedentes na área. A tempestade Ciara deixou 6 mortos e provocou muitos transtornos. Em Zurique, na Suíça, os pilotos de avião tiveram que enfrentar a ventania de mais de 140 km por hora. A mesma situação em Birmingham, na Inglaterra. O comandante desse avião desistiu do pouso em cima da hora para tentar outra vez. A tempestade Ciara atinge neste domingo o noroeste da Europa. No Reino Unido, que deve ser especialmente afetado, transportes aéreos, ferroviários e marítimos tiveram que ser interrompidos devido às fortes chuvas e rajadas de vento de mais de 130 km por hora. No Reino Unido, a tormenta foi considerada a mais forte desde 2013. Os ventos chegaram a até 130 km por hora no país de Gales.
O transporte aéreo também foi afetado na Bélgica, com o cancelamento de 60 voos para ou do aeroporto de Bruxelas, onde parques vão permanecer fechados e a Liga de Futebol adiou as partidas programadas. Com intensidade de furacão e fortes chuvas. Andando nas ruas, parecia que a gente ia sair voando. Estradas ficaram completamente alagadas e carros foram levados pela enxurrada. Dezenas de voos foram cancelados e as companhias ferroviárias operam em frequência reduzida. Vários eventos esportivos, de partidas de futebol a rugby e corridas de cavalo, foram todos suspensos. Em várias áreas da Alemanha foi acionado o segundo nível mais alto de alerta de tempestade. O aeroporto de Frankfurt, o maior do país, cancelou cerca de 150 voos. Os trens de longa distância para regiões afetadas, principalmente as litorâneas, também foram cancelados. E a previsão é que essa tempestade ainda se espalhe por países como Bélgica, França, Holanda, Irlanda, Dinamarca e Noruega. As imagens demonstram a força do vento numa praia. Vento que já obrigou a que 100 voos fossem cancelados e muitos outros ficassem em situações de risco, como é o caso deste avião no Reino Unido, que tentou aterrar no aeroporto de Birmingham. Voos cancelados, balsas imobilizadas, partidas de futebol adiadas. A tempestade Ciara atinge neste domingo o noroeste da Europa. No Reino Unido, que deve ser especialmente afetado, transportes aéreos, ferroviários e marítimos tiveram que ser interrompidos devido às fortes chuvas e rajadas de vento de mais de 130 km por hora. Na França, 35 departamentos estão em alerta laranja e a população foi orientada a evitar florestas, a costa e navegação. As balsas que navegam no Canal da Mancha entre Calais e Dover foram interrompidas indefinidamente. Vários jogos de futebol no Reino Unido foram adiados, além da partida entre Escócia e Inglaterra no torneio feminino de rugby das 6 Nações. A maior cidade do país debaixo d'água. Chuvas torrenciais em São Paulo causaram prejuízos, intensos engarrafamentos e impediram que muitos conseguissem chegar ao trabalho. Num desastre da dimensão sofrida para o São Paulo no início da semana, fica difícil transformar em números os prejuízos da cidade. Mas a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado fez um cálculo e chegou às perdas no setor. Segundo o levantamento da FEComércio, o prejuízo chega a 110 milhões de reais. Na CEAGESP, o maior centro atacadista da América Latina, um baita estrago. Montanhas de alimentos jogados fora, tantos que interromperam uma das passagens de caminhões. As áreas de frutas, legumes e verduras foram as mais afetadas pela enchente. 7 mil toneladas de alimentos foram parar no lixo porque havia risco de contaminação. Tudo que foi perdido aqui será descartado em um aterro sanitário. O prejuízo passa de 20 milhões de reais. Houve registro de desmoronamento de uma casa, inclusive, mas ninguém morreu. O último boletim da Defesa Civil Nacional informou que foram afetadas 37 cidades paulistas. A chuva forte que atingiu Botucatu na madrugada desta segunda-feira, dia 10 de fevereiro, provocou estragos na cidade. O prefeito declarou estado de calamidade por causa dos danos. A tempestade começou por volta das 3 horas da manhã e fez casas desmoronarem e famílias ficarem desabrigadas. Fazenda Lajeado, 10 de fevereiro de 2020. Muita chuva, muito estrago. Olha o estrago. Enlargueceu o leito do rio, levou a cerca da veterinária. Tivemos que salvar aí, morreu o cachorro. O pessoal aí tava ilhado na casa, aí tivemos que derrubar o muro lá do fundo lá da minha casa para retirar o pessoal aí, ó. Olha aí, nós fizemos. O que a chuva fez, né? Graças a Deus nós tava aí para ajudar o pessoal aí também e perdemos só bem.
As inundações já mataram 21 pessoas em Jakarta, capital da Indonésia. As chuvas torrenciais dos últimos 2 dias atingiram mais de 100 bairros da capital e algumas cidades da região metropolitana. A polícia local procura por 8 desaparecidos. Mais de 30 mil pessoas tiveram... Já na Indonésia, 21 pessoas morreram por causa das enchentes na capital do país. Na virada do ano, Jakarta viveu as chuvas mais intensas nos últimos 24 anos. Num bairro de Jakarta caíram 370 milímetros de chuva num único dia. A maioria das vítimas morreu afogada ou em consequência de deslizamentos de terra. Jakarta é uma das cidades... E agora vamos falar da praga de gafanhotos, que está a transformar-se numa preocupação regional. Os insectos devoradores atingiram já 3 países da África do Leste e estão agora em direção ao Uganda e ao Sudão do Sul. Agora, olha só que situação dramática na África Oriental. A Organização das Nações Unidas pediu fundos urgentes para tentar combater uma enorme infestação de gafanhotos. Os insetos se movem em enxames gigantescos e são capazes de devorar em apenas um dia o equivalente a toda a comida consumida pela população do Quênia. O fenómeno está a suscitar grandes preocupações à medida que aumentam os enxames de gafanhotos na Etiópia e na Somália e continuam a mover-se para o Quênia, onde se espalharam por 14 municípios. A praga já causou danos inimagináveis em países como Etiópia, o próprio Quênia e Somália, que declarou estado de emergência. Autoridades desses países...